Hellos, hellos. Eita, que essa luz não tá boa não, hein, gente? Será que aumenta mais aqui? Vamos ver se esse amarelinho fica legal. Parece que eu tô com hepatite, credo. Não, esse aqui vai ficar bom. Boa noite, Camila. Boa noite, José... Camilas, no caso, né? Boa noite, José Carlos. Boa noite, Cristina. Boa noite, seu Sheilon. Boa noite, Vicky. A Cristina já mandando de onde que ela é. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Franco, falo aqui de Belo Horizonte. Vocês estão perto, vocês estão longe. Boa noite, Leonilde H. Rodrigues, hello! Boa noite, Luana. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Kika, Fabrício. Uai, gente, como assim? Pelo amor de Deus, tá sem áudio aí? Teste som 1, 2, 3. Testando som 1, 2, 3. Boa noite, Tayla. Boa noite, Roberto. Boa noite, Matheus. Ô, Sueli, tudo jóia? Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Ó, Rio Grande do Norte, Natal representando aí. Ah, beleza. Então deve ter sido alguma coisa no seu fone aí, Cristina. Tenta tirar e colocar de novo que às vezes resolve. Esses trem de tecnologia hoje em dia, às vezes um tapinha ou só de tirar e colocar o cabo já dá uma resolvida no problema. Ah, beleza. Saiu, entrou, já funcionou. Olha, o Nilson está lá em Maceió, terra boa também. Valeu, Elizabeth, pelo retorno. Boa noite, professora Ingrid. Boa noite, Andressa. Boa noite. Eu conheço esse arroba aqui, isso é Gabriel, não é? Gabriel Rádio 07, o Aijapa. Eu acho, né? Boa noite, Alex. Peraí. Jeane Aleixo. Boa noite, João Paulo. Ó, a Tayla tá aqui pertinho, Pará de Minas. Quando eu era jovem, Tayla, eu baixava muito aí pra poder farrear com a galera, uns 12 anos atrás. Como quando eu era jovem, né, gente? Como se eu não fosse ainda. Boa noite, Caroline. Boa noite, Lid. Ó, o Correia lá de São Paulo. São Paulo acho que é a cidade que eu mais visitei na minha vida, gente. Já passei por lá umas 12 vezes, no mínimo. Boa noite, seu Eric. Boa noite, Maria. A Natal é um sonho ainda. Ainda chego lá. Eu só fui mais pra perto aqui ainda, gente. Só o Sudeste que eu conheço bem. Já fui um tiquinho pro Nordeste e um tiquinho pro Sul também. Ainda tenho pretensão de voltar. Ah, era o Gabriel mesmo. Eu tenho memória boa, tô falando com vocês. Boa noite, César. Boa noite, Mila. Boa noite, Ariane. Boa noite, Marcele. Boa noite, Ana. Deixa eu colocar aqui. Gente, a aula de hoje, o aulão de hoje, nós vamos dar continuidade no aulão da segunda-feira, porque ontem foi feriado, né? Nós vamos dar continuidade no aulão sobre as incidências da região abdominal. Segunda a gente começou a falar do AP e do PA e hoje a gente vai dar continuidade e provavelmente a gente termina tudo no aulão de hoje. Ó, Carolina de São Paulo também. São Paulo eu te garanto, Carolina, eu apareço aí todo ano. Pelo menos uma coisa para fazer eu tenho aí. Que eu gosto muito de viajar para ir para show e aqui em Belo Horizonte normalmente não vem os artistas grandes, a galera mais famosa, né? Quer dizer, vem, mas vem poucas vezes. E aí eu normalmente baixo lá em São Paulo. Às vezes por rima, normalmente eu baixo aí em São Paulo mesmo, que a hospedagem já é de graça, já tem amigos aí, fica bem melhor. Olha, grau técnico de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, que massa! Eu fui da rede grau técnico por muito tempo, gente. Na verdade, eu só não tô lá agora porque eu não posso trabalhar, né? Eu tô em dedicação exclusiva fazendo doutorado, aí eu não posso ter nenhum vínculo trabalhista. Senão eu tava lá ainda, mas direto e reto eu passo aqui no grau do centro para ver a galera, para poder ver como é que tá as modas, para ver os alunos também. Então hoje nós vamos dar continuidade nessa parte das incidências abdominais, só que eu quero abrir o aulão já com uma pergunta para vocês. Espera aí. Pergunta baseada na aula na última aula de segunda-feira. Vamos lá com calma então, hein, gente? Em um exame de abdômen agudo, ao realizar a radiografia simples de abdômen AP, o raio central incide em que ponto? Primeira coisa, eu preciso saber sobre abdômen agudo para essa questão? Não. Eles estão usando o abdômen agudo no enunciado, mas é mais para dar contexto, para dar corpo, para encher linguiça, gente. Porque aqui, de fato, a gente vai considerar o AP simples de abdômen da mesma forma que a gente considera fora da rotina do abdômen agudo. Então, as orientações vão ser as mesmas. Eles só incluíram isso no enunciado para trazer ali um contexto maior para também te confundir às vezes, né? Então, o que vocês acham? É a letra A, na pelve, na altura da bexiga? É a B, no meio da linha que vai da sínfise pubiana ou sínfise púbica ao apêndice xifoide? É a letra C, hipocôndrio direito? Ou é a letra D, no apêndice xifoide?
Vai respondendo aí, deixa eu dar boa noite pra galera que chegou agora. Boa noite, Vanessa, boa noite, Michel, boa noite, Keiliane, boa noite, Cristiana, boa noite, Débora, boa noite, acho que é Gustavo que tá, Guti Luiz aqui, boa noite, Noêmia, boa noite, J. Portuga, boa noite, Christian, tudo jóia? Boa noite, Deia, Guilherme, Carol e Daiane. Sejam muito bem-vindos aí. Se chegou agora, já dá uma lida na questão. Vamos analisar ela juntos para a gente poder responder. É uma questão que não é tão fácil assim, né, gente? Mas não é necessariamente difícil ou muito rebuscada. Ó, começaram a chegar as respostas aqui, hein? Elizabeth e a Sueli estão indo na B. Será que elas estão certas, gente? O que vocês acham? Ó, inclusive, marca aí um amigo que você sabe que curte, que vai curtir a aula, né? Que é da área também, que é da sua sala, ou que já trabalhou com você. Compartilha nesse aviãozinho aqui com os amigos, manda pra galera. Pode tirar um print também depois e postar nos seus stories. Ó, vem um tanto de B aqui agora, a Camila, a Ana, acho que a Camila também, a Mila Sateiro. A Camila Lima já mudou um pouquinho, foi pra C, beleza. A Vicky foi pra B, a Daiane pra B também. Beleza, eu vou ver só mais duas respostinhas aqui e eu trago para vocês a resposta correta, hein? Mais uma agora. Vamos ver, quem que vai chutar? Quem que vai chutar não, né? Quem que vai responder? Beleza, o Guilherme foi na B também. Pessoal, a maioria de vocês acertou. É a letra B mesmo. Olha só o que a letra B diz. No meio da linha que vai da sínfise púbica ao apêndice xifoide. Na última aula eu passei para vocês o teto da colimação e o assoalho, né? Como se fosse ali o limite inferior e o limite superior. E a gente viu o seguinte, os livros recomendam que a colimação superior seja no nível do apêndice xifoide e a base, a colimação inferior, seja no nível lá da sínfise púbica. Então, quando eu penso no raio central, onde que ele está? No meio do caminho entre essas duas estruturas. A gente também, né, na hora de aprender essa incidência, na hora de praticar, a gente grava que é no nível das cristas ilíacas. Pelo menos o AP e o PA nos livros fala assim, por mais que a gente na prática a gente mude um pouquinho, o AP e o PA eles são indicados ali no nível das cristas ilíacas. E se você parar para pensar, está ali no meio do caminho entre o apêndice xifoide e a sínfise púbica ou sínfise pubiana. Na pelve, na altura da bexiga, não pode ser, né, gente? Porque a bexiga está muito inferior para a gente considerar aquilo o meio do abdômen. Vamos sempre lembrar também que o raio central corresponde ao ponto médio da imagem. Então, se eu coloco o raio central na bexiga, está descendo tudo. A colimação está descendo, a centralização está descendo. Não pode ser, né? Letra C, hipocôndrio direito. Gente, só de estar do lado direito ou do lado esquerdo não poderia ser, porque essa incidência é uma incidência AP de abdômen, ou seja, ela vai pegar o abdômen inteiro e o raio central vai ficar numa região central, não vai ficar numa região lateral, né? E no apêndice xifoide não pode ser também, porque se a gente coloca o raio aqui no apêndice xifoide, a gente está fazendo basicamente uma radiografia de tórax, não é mesmo? Deixa eu ver aqui a galera que chegou só da última boa noite pra gente seguir. Boa noite, Larissa. Boa noite, Jana. Boa noite, Valquíria. Ô, Valquíria, inclusive eu tô esperando saber a data da colação dos vocês, dos trem. Eu preciso saber pra arrumar minhas brusinhas, hein? Pra arrumar minhas roupinhas pra ir. Boa noite, Jackson. Boa noite, Irlan Silva. Boa noite, Mel. Beleza, então, gente. Essa aqui é a letra B. Vamos agora pra aula mesmo. Depois a gente vai ver outras questões também. Vamos começar o nosso aulão aqui. Na última aula, a gente falou sobre o AP e o PA de abdômen. E a gente viu que as indicações para essas incidências são obstrução intestinal, neoplasia, a gente está falando aí do câncer, né? Ascite, que é um acúmulo de líquido na região abdominal, calcificações e também serve como uma radiografia inicial antes dos exames contrastados. Ou seja, faz uma radiografia dessa antes de administrar o contraste, de iniciar ali o protocolo de um exame contrastado. Então, essas indicações, gente, elas vão valer mais para quê? Vão valer para o AP e para o PA. O raio central para essas duas incidências no Bontrager é no nível das cristas ilíacas. Por que eu estou destacando isso para vocês agora, antes da gente ver as outras? Porque agora vai mudar um pouquinho. Muda tanto a indicação quanto muda o raio central. E aí muitos de vocês vão pensar assim, uai professor, mas onde eu trabalho, onde eu estagio, onde eu já estagiei, onde eu já trabalhei, o raio central era em tal lugar, não era aí necessariamente no nível da crista. Gente, isso não tem problema nenhum. Vamos sempre lembrar que o livro ele é uma base. A partir da base a gente faz adaptações. E essas adaptações elas vão mudar de estado para estado, de país para país, de região para região. Então não fica muito preso nisso não, porque a gente tem que considerar essas bases para fazer uma prova, para fazer um processo. Quando a gente chega na prática mesmo, algumas adaptações vão de fato acontecer. Até mesmo as indicações. Pode ser que tenha uma suspeita de patologia que não está aqui e a médica ou o médico solicitem um AP ou um PA para poder visualizar.
Aí é uma responsabilidade deles, né? Eles que têm a responsabilidade de solicitar, de ter ali o princípio da justificação e tudo mais. Então vamos seguir. Então, ó, essas aqui eram as indicações anteriores, as indicações de AP e de PA. Agora a gente vai passar para o decúbito lateral, a gente vai passar para o perfil, para o AP em pé e por aí vai. Vale lembrar também, gente, que a única incidência de rotina no livro é o AP em decúbito dorsal. As outras são consideradas como especiais. E aí é curioso porque eles consideram a rotina de abdômen agudo como uma rotina. Só que dentro da rotina tem exames especiais. Olha que trem levemente confuso, né? Mas a gente vai chegar no final dessa aula falando de abdômen agudo, que aí vocês não vão confundir mais. Quando a gente pensa no AP de abdômen decúbito dorsal sozinho, ele é a única incidência de rotina. Quando a gente pensa na rotina de abdômen agudo, é um grupo de incidências que mistura rotina com especial, mas que o grupo por si só é considerado como um exame de rotina. Beleza? Então vamos continuar. A primeira incidência que a gente vai ver hoje, pós-AP e pós-PA, vai ser o decúbito lateral com raios horizontais. Essa que vocês estão vendo a imagem aqui do lado. Boa noite, Núbia, boa noite, Poliana, boa noite, Rodrigo, boa noite, Adriana, boa noite, Alan. Ó, Alan é do grau técnico também, hein? Rádio 04, se eu não me engano. E Deisiele também. Boa noite, Alcione, Indy, Lizila Barbosa, Carolzinha, Rosiane, vamos embora. Então, gente, decúbito lateral, quais são as indicações? O que muda agora do AP e do PA? As indicações agora são para visualização de massas abdominais, níveis hidroaéreos e possíveis acúmulos de ar intraperitoneal. O que mudou de mais drástico aqui? Vamos pensar assim, gente. A visualização de níveis hidroaéreos e possíveis acúmulos de ar intraperitoneal. Por que isso muda agora? Porque quando a gente está no AP ou no PA, é muito mais difícil para visualizar nível hidroaéreo ou para visualizar acúmulo de ar. Por quê? A posição anatômica, a posição do paciente e a anatomia associada que estão ali, em AP ou PA, vão dificultar, isso em decúbito, né? AP em PA deitado, vão dificultar a visualização desses gases, desses líquidos, desse ar que está ali dentro. Eu dei um exemplo na última aula, eu não lembro agora o nome da seguidora que estava aqui, o nome da radionauta que estava aqui. Mas ela perguntou se a gente enxergava a bolha gástrica em exames de abdômen deitado, num AP em decúbito dorsal. E eu expliquei para ela que a dificuldade da gente visualizar a bolha gástrica deitado, gente, é pela posição ar e líquido. E aí é sempre bom pensar numa garrafa. Ó. É um exemplo bem simples que a gente consegue pensar. Se está em pé, é tranquilo. Se está de lado, ó, e o raio está vindo horizontal, também é tranquilo para você visualizar aqui e diferenciar os níveis. Ai, gente, peraí, caiu água. Esqueci de trancar. Ó. Se você está vendo assim, ó, é mais tranquilo para visualizar o nível de ar e o nível de água. Agora, para quem está vendo aqui de cima, ó, eu não consigo virar para vocês porque a água vai continuar embaixo, né? Mas para quem está vendo aqui de cima, é mais difícil de você visualizar ali as diferentes densidades. Por isso que quando a gente chega no decúbito dorsal, no decúbito lateral, a gente já vai puxar aí essas indicações de níveis hidroaéreos, possíveis acúmulos de ar. E daqui para frente, gente, as outras incidências também vão ter essas indicações. Por quê? Agora a posição do paciente vai facilitar a visualização desses níveis, desse nível hidroaéreo ou desse possível acúmulo de ar que está ali intraperitoneal. Beleza? Então pensa sempre na garrafa quando você tiver dificuldade nesse assunto. Quando a gente está em decúbito dorsal ou decúbito ventral, ou seja, AP ou PA, você está vendo aqui de cima da garrafa, ó. Então você não está conseguindo diferenciar os níveis. Você agora, ó, a sua visão aí na tela é de um decúbito lateral com raios horizontais. Então você está vendo o líquido aqui embaixo e você está vendo o ar aqui em cima separado. Se você tivesse aqui de cima, você não teria essa visualização, essa diferenciação tão facilitada, né? Olha, tá bombando aqui hoje. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ducles. Boa noite, Pedro, Cláudia, Edilene. Beleza, então, já começamos a ver as diferenças das incidências de abdômen lá do AP e do PA para o decúbito lateral. Então a gente já começa nas indicações. Outra diferença que a gente vai ter e que pode ser cobrado de vocês em provas e processos, o raio central. Agora, gente, o raio central vai mudar. Ele vai mudar onde? No Bontrager. Quando a gente fala do Biasoli, que é o nosso livro nacional, nossa prata da casa, a indicação deles para o raio é raio central perpendicular, literalmente, ou literalmente não, ligeiramente acima das cristas ilíacas. Olha, ligeiramente, não te deram centímetros, não te deram nada. Falaram que é um pouco acima das cristas ilíacas. O Biasoli não, o Bontrager vai falar o seguinte,
AP e PA, nível da crista. O resto da galera, 5 centímetros acima da crista. Quando chega na prática, gente, isso vai variar. Por quê? Quando eu uso um raio 5 centímetros acima da crista, eu normalmente estou querendo incluir a área do diafragma, para poder visualizar ali também a presença de área intraperitoneal. Então, essa questão do raio central, a gente tem que saber ela para fazer uma prova, para mexer ele no papel. Mas ninguém está falando com você aqui não, minha filha, fica quieta. Desculpa, gente, o relógio aqui. Então, a gente tem que pensar nisso para a prova, para o papel. Quando chega na prática, a história é outra. A gente não vai ficar ali só em cima da crista, ou 5 centímetros acima da crista, se o paciente, se a patologia do paciente exige uma variação, né? Beleza. H. Rodrigues, tem a questão do quê? Do pedido. O pedido vai te indicar. Se você estiver falando não, né? Se você receber um pedido de abdômen agudo, por exemplo, a indicação primária é que se você não consegue fazer um PA do tórax do paciente em pé, você vai fazer um decúbito lateral esquerdo. Mas aí essa indicação dos livros, ela vem só na parte do abdômen agudo nessa questão da substituição. Em relação a se vai ser direito ou vai ser esquerdo, a gente verifica no pedido mesmo, porque aí depende muito da patologia, do que está sendo estudado ali, mas normalmente a gente faz mais pro lado esquerdo, que a gente libera ali a visualização da região do fígado. A gente encosta o lado do estômago mais na mesa, né? E a parte do fígado fica mais em cima. Então, se tiver algum ar livre ali naquela região, fica mais fácil de visualizar no decúbito lateral esquerdo, beleza? Ó, pessoal, o professor Sheila tá lembrando aqui que tá quase saindo, tá no forno mesmo, o edital da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. E, gente, não vale só para quem mora aqui não, viu? Porque a gente tem na equipe aqui do IML de BH, tem profissionais que vieram do Rio, saíram do Rio, vieram prestar concurso aqui, passaram e assumiram. Então, se você tem essa vontade de trabalhar na polícia, trabalhar com IML, trabalhar com radiologia forense, e eu puxo sardinha mesmo pro IML de BH, porque o IML de BH, gente, ele é top das galáxias. Lógico que eles me esperaram sair de lá para comprar os equipamentos top, né? Mas hoje é top, top, top. Tem um sistema de radiologia digital, um DR lá, tem um tomógrafo, eu não sei agora quantos canais, o professor Sheila pode me refrescar a memória aqui, e tem também um body scan. Então tem 3 equipamentos super massa de radiologia digital, né? Quando a gente pensa no universo digital, lá no IML. A gente ainda não sabe se eles vão liberar vagas também para o hospital, pode ser que liberem, porque nunca fizeram concurso para o Hospital da Polícia Civil. E dessa equipe que entrou em 2013, apenas uma pessoa foi transferida. O restante ficou no IML, alguns saíram, como eu, outros pediram exoneração também. Então já existe aí um déficit de profissionais. A gente está aí na expectativa desse edital sair. Assim que sair, a gente faz um resumo e publica para vocês, viu? Então fiquem atentos, porque eles já falaram que está quase mesmo. Gente, é questão de menos de 15 dias agora, hein? Quem tiver esse interesse já começa a estudar de agora para não sofrer depois. Quanto mais a gente posterga, mais difícil fica. E é uma coisa que eu falo para vocês, mas que eu também tenho que batalhar diariamente, viu, gente? Todo ser humano tem essa tendência a postergar as coisas. Então, o importante é você sempre tentar estar antecipado. Beleza? Continuar aqui. Inclusive, só puxando aqui, tem também o edital, se alguém for de Maricá, Rio de Janeiro, está rolando um concurso agora em novembro, em Paulínia, São Paulo também. Inclusive, esse de Paulínia, gente, o salário é violento, é mais de R$4.000. Eu fiquei um bom tempo no Google pesquisando casa lá em Paulínia, pensando em mudar, viu? Se eu não tivesse mais 3 anos de doutorado para terminar aqui, eu já considerava fazer essa prova, porque um salário de 4 conto, poxa, muita coisa, né, gente? Boa noite, Heloísio. Olha que legal, a Núbia faz estágio lá no IML, então você conhece a galera que tá lá. Olha, Civil do Rio de Janeiro também está aberta, massa demais. Olha, o tomógrafo é de 32 canais, gente, da Canon, e a Canon é uma marca violenta para tomógrafo, viu? Eu já trabalhei brevemente com eles, mas é uma empresa assim, de alto padrão de tudo mesmo. Ali o negócio é alto nível, é outro mundo. Um abraço, inclusive, pro pessoal. Leonilde, esse concurso da Polícia Civil, a previsão é que venha a área para técnica em radiologia do IML, lá para técnica em radiologia que faz a radiografia, a tomografia do cadáver, ou pode ser também que venha para o hospital da Polícia Civil, que aí foca mais na parte de radiologia odontológica. O nosso governador ele só disse as áreas disso por alto, as áreas que teriam, radiologia ele citou também, e agora a gente está aí na expectativa para saber de fato para onde que vai, qual que vai ser o conteúdo programático e tudo mais. Ainda não, José Carlos, estamos aí na expectativa. Tá com olha, Dilene mora em Uberlândia, pertinho, ó. Já começa no preparatório, Dilene, porque na hora que essa prova sair, você já está lá ó, com a faca e o queijo na mão. Eu ia falar esfaqueando tudo, mas fica estranho, né, gente? Esse que eu tô falando agora que ainda vai sair, Clay Maciel, é da Polícia Civil de Minas Gerais.
O nosso governador já anunciou, já definiram a banca que vai ser a FUMAR, que é uma banca que já é conhecida pela galera da radiologia que faz concurso, e também a gente está aguardando agora o edital ser publicado. Está quase sendo publicado. Beleza, deixa eu continuar aqui, que aí o professor Sheila vai respondendo vocês qualquer coisa aqui nos comentários, gente, só para não atrasar a aula, porque no último aulão eu ultrapassei 1 hora e depois eu tive problema para postar o vídeo. Quem ficou esperando a gravação depois viu que a gente teve que postar no YouTube, né? E olha aí a radiografia como é que fica, gente. E tem mais uma outra informação importante que pode ser cobrada da gente em concurso, em processo seletivo, que é a preparação do paciente que vai fazer esse exame em decúbito lateral. Se o paciente vai fazer um exame em decúbito lateral, e já adianto, em ortostatismo também, ou até em decúbito dorsal, mas se o raio está vindo ali em perfil, ele tem que ficar deitado por no mínimo 5 minutos na posição do exame. 5 minutos é o mínimo, mas o recomendado, o orientado, é em média 15 minutos, de 15 a 20, ali de 10 a 20. Se o paciente fica de 15 a 20 minutos, é excelente, porque esse tempo, gente, que o paciente está ali na posição, o líquido tende a descer e o ar tende a subir. Então fica mais bonito, vamos pensar assim, o contraste fica mais bacana ali quando está sendo visualizado na imagem. Ô José Carlos, não sei te dizer sinceramente porque que aí não tem para radiologia, mas posso dar uma pesquisada. Posso dar uma olhada pra gente. Olha, Leonide, isso mesmo, hein? Vem de Maceió para Minas. Ducles, agora de cabeça eu não sei te dizer, mas pode chamar a gente aqui no direct, que a gente dá uma olhada e te atualiza. Porque sempre que sai um edital novo, a gente publica nos stories. Só que aí entre o edital sair e a prova acontecer, às vezes é um intervalo de 3, 4 meses, né? Então, às vezes a pessoa não viu o story e ela acaba perdendo depois. Mas pode chamar a gente aqui no direct. Então, gente, o paciente tem que ficar deitado de lado por no mínimo 5, recomendado ali uma média de 15 a 20 minutos. Olha que essa radiografia, como que a gente de cara já percebe, opa, essa aqui não é uma radiografia padrão. Eu não estou vendo o paciente deitado nem de barriga para cima e nem em pé. Como que ele está? Aí você começa a ver uns detalhes para perceber que o paciente está deitado de lado. Olha aqui o fígado, como que ele está superiormente, você está vendo aí a radiopacidade, né, do fígado aparecendo ali do lado direito. Já do lado esquerdo você não vê uma radiopacidade tão grande. Outra coisa que te faz entender que é um decúbito lateral. Olha como que o ar que está presente aí nas alças intestinais, ele está como se fosse cortado na faca. É como se ele tivesse sido nivelado com uma régua. Isso é uma característica da posição, né, gente? Por nada, Ducas, à vontade. Isso é uma característica da posição, né, gente? Então, quando o paciente fica, quanto mais tempo ele fica, melhor vai ser essa distribuição de ar, de nível de ar e de nível de líquido. Vamos continuar então. Em seguida, quem que nós temos, pessoal? O AP de abdômen em ortostatismo, ou AP de abdômen em ortostática, na posição ortostática, que nada mais é do que o paciente em pé, né, gente? E olha só, a indicação aqui é a mesma lá do decúbito lateral. A gente também está buscando níveis hidroaéreos, está buscando a visualização de possíveis, né, de possível presença de ar ali livre intraperitoneal. E aqui também a gente tem a mesma indicação. O paciente tem que ficar no mínimo 5 minutos parado, ali na mesma posição em pé, ou recomendado de 15 a 20. Mas o mínimo mesmo que ele tem que ficar são 5 minutos. E outra, gente, se chega um paciente com 4 pedidos diferentes, e esse paciente é ambulatorial, por exemplo, você vai fazer primeiro, se ele estiver em pé, lógico, se o paciente chega andando, você faz primeiro os exames em pé, porque você já aproveita esse tempo que o paciente ficou em pé para poder condicionar aqui dentro desse tempo de 5, de 15 minutos na média. Clemaciel, a mesma orientação que eu dei para Ducles, chama a gente aqui também no privado, que a gente dá uma verificada, que aí qualquer coisa a gente até posta nos stories de novo, porque de cabeça, sinceramente, eu não sei te dizer. Eu às vezes gravo muito onde está aberto, mas às vezes a data da prova passa e eu não sei de cabeça exatamente. Mas pode chamar a gente aqui, que esse final de semana a gente vai dar uma atualizada também nos editais que estão em aberto agora no Brasil, e a gente publica os stories, vocês já vão printando ali e vão salvando. A gente sempre coloca o nome do local, quando são as inscrições, o site para fazer as inscrições e o valor da inscrição também, para a galera já ir se preparando. Beleza? Então aqui no AP de abdômen e ortostatismo, gente, a gente deixa o paciente ali no mínimo 5 minutos, uma média de 15 a 20 minutos parado, se possível, para poder ali assentar as coisas, né? Uma maneira genérica de falar, mas é isso mesmo, para assentar as coisas. O que for líquido, o que for denso desce, o que for ar vai subir. Olha aqui como é que fica a nossa imagem. E essa é muito mais claro, né, gente? Que a gente vê ali o ar cortado nas alças intestinais. Ó. Você vê de fato que tem um ar numa porção, mas ele está ali cortadinho na régua. Por que ele está cortadinho na régua?
Pelo mesmo motivo que eu falei da garrafa, ó. A posição do paciente vai deixar o líquido assentado e vai deixar o ar para cima. A gravidade vai agir aí agora, né? Por isso que a gente tem essa imagem, a gente tem essa visão do ar cortado. Dá até para brincar com o paciente e falar, olha, pela posição aqui a senhora tem metade arroto e tem metade pum, que tá, né, para descer aí, para poder sair. Então metade aqui que a senhora solta por cima e metade a senhora consegue soltar por baixo. Ó, gente, senhora, porque vocês conseguem visualizar as mamas da paciente, né? A gente tem a densidade das mamas da paciente aparecendo, fica mais visível ali em cima do fígado, ó. Pode ver que vocês conseguem ver até a dobrinha aqui da porção medial, ó, da mama dessa paciente. Então, ó, o raio central aqui mudou em relação ao APPA deitado, mudou. Só que ele agora já é o mesmo do decúbito lateral. Lembra que eu falei com vocês? Então agora a gente vai usar 5 centímetros, mais ou menos, acima das cristas ilíacas. É aquela mesma questão. Na prática, você pode usar 3 centímetros, 2 centímetros ou no nível da crista. Isso vai depender do seu paciente, da patologia, da indicação, da solicitação. Quando for numa prova, quando for num processo, quando for no papel, quando for baseado no livro, aí você tem que lembrar. Abdômen em ortostatismo, o raio vem 5 centímetros acima das cristas ilíacas. E a respiração, gente, é a mesma para todo mundo do abdômen, viu? Solta o ar, prende e a gente efetua o disparo. Por que aqui o paciente solta o ar e prende? Para poder a gente diminuir a região e também para a gente evitar ali os movimentos. Lógico que tem movimento involuntário, né? A gente vai ter movimento involuntário na região. Como que a gente combate isso? Usando o mínimo tempo possível. A gente vai usar o menor tempo possível para não ter o risco aí do movimento involuntário causar um artefato de movimento na nossa imagem. Beleza? O chassi continua a mesma coisa, viu, gente? 35 por 43 na longitudinal. O Bontrager coloca bonitinho cada incidência, cada exame, ele descreve tudo de novo, mesmo que seja repetido, ele vem ali falando. Já o Biasoli, ele fala antes da incidência, ele já dá uma noção geral. Ele fala assim, recomenda-se tal e tal chassi para essas incidências, para essa região. O Bontrager já coloca mais bonitinho ali. Só que no final das contas, gente, nós temos que fazer o exame que vai caber, né? Se eu não tenho um 35 por 43 na hora e cabe no 30 por 40, não tenho o que fazer. Na hora a gente se vira nos 30. A gente não pode virar para o paciente e falar, nossa, o Bontrager mandou eu usar o tamanho tal, mas não tem, vou ter que remarcar seu exame. Não existe isso, né, gente? Beleza, vamos agora para a próxima. Em seguida, a gente tem uma lateral em decúbito. Ó, inverteu, agora não é um decúbito lateral. A gente está realizando, está visualizando uma lateral do abdômen em decúbito dorsal, ou um perfil em decúbito dorsal. É o Alara? Eita, peraí que agora até esqueci a última coisa que eu falei. Kika, me ajuda aí. Que deu um branco aqui. É o Alara de quê? Deixa eu pensar. Eu tava falando com vocês do... Ah, não, a questão do filme não necessariamente vai estar junto com a Alara, né? É mais com a questão de ter mesmo, de ter material. Porque às vezes o local não tem dinheiro para comprar um tamanho de filme específico e a gente não pode ficar muito preso à orientação do livro, né? Tá ali para dar uma base. O que a gente não pode fazer é cortar a região do exame, perder detalhe. Ah, deixa eu voltar lá, peraí, porque tem um delayzinho aqui, gente. Aqui, José, é porque tá demais, né? E daqui a pouco você vai ver uma que eu chamo de X-tudo. Que ela tá no Bontrager, a gente fala que ela é um X-tudo, porque ela engloba muito do tórax e muito da pelve. Aqui, gente, o raio central subiu, né? Foi 5 centímetros acima da crista, e eles estão incluindo acima do apêndice xifoide para poder visualizar melhor a região diafragmática. E aí, consequentemente, pega mais embaixo também. Daqui a pouco eu vou mostrar o perfil para vocês, o perfil mesmo de abdômen. Você olha para a imagem e você fica assim, meu Deus do céu, mais um pouquinho pegava o corpo inteiro da pessoa. Que tamanho de chassi que é esse? Beleza, então, ó, lateral ou perfil em decúbito. Gente, toma muito cuidado porque isso confunde a galera, ainda mais aqui no abdômen que a gente tem essas variações. Sempre pense e vai com calma. Se o nome da incidência é abdômen lateral em decúbito dorsal, abdômen lateral quer dizer o quê? O raio está entrando lateralmente. Em decúbito dorsal é a posição do paciente. Porque senão a galera acaba confundindo essa parte. Porque isso a gente também pode chamar de perfil em decúbito dorsal. Eu tenho o perfil em decúbito lateral, que é aquele que todo mundo já imagina, né, deitado de lado, e eu tenho um perfil em decúbito dorsal. O paciente ele está deitado em decúbito dorsal, mas os raios estão vindo horizontalmente. Como eles estão vindo horizontalmente, eu estou produzindo uma imagem em perfil do meu paciente, apesar dele estar em decúbito dorsal, beleza? O que a gente vai visualizar? Quais são as indicações desse exame, gente? Massas anormais também, acúmulo de ar,
níveis hidroaéreos também, lembra que eu falei que a gente ia ter isso agora nas incidências, né? E agora a gente tem uma adição que está aqui em vermelho, aneurismas, calcificações da aorta ou hérnias umbilicais. Por que que agora começa a ter essas indicações, gente? Porque agora em perfil a gente consegue visualizar as regiões que estão ali atrás do mediastino, ou no mediastino propriamente dito, mas uma visão perfilada. Até agora a gente só viu o AP deitado, AP em pé e o AP deitado em decúbito ventral. Um PA. Então a gente viu dois APs, um deitado e um em pé, e um PA deitado. Nenhuma dessas três incidências, gente, estava ali mostrando uma imagem perfilada pra gente. Agora tá, por isso que a gente tem essas outras indicações. Ou lateral, como o H. Rodrigues falou aqui também, show de bola. Ó, lateral é do meu tempo, hein? Hoje em dia a galera já não usa muito não, hein? Pelo menos nas atualizadas que eu dei aí. Então, ó, vamos agora para a imagem. Olha aqui como é que fica a imagem. Veja como que a colimação dessa a gente já não assusta tanto, né? Igual o José falou daquela outra que estava bem mais aberta, essa aqui a gente já olha e já vê mais ali dentro do que a gente espera. Olha como está demonstrando bem a coluna vertebral e a coluna lombar do paciente está bem demonstrada. Deveria, José, só que o livro não recomenda nenhum dos dois lados. Não tem essa indicação, igual a gente tem lá no decúbito lateral, naquela questão de substituição. Aqui não tem, vai mais pelo pedido. A gente não tem essa questão de deixar sempre o lado esquerdo mais próximo do receptor de imagem, apesar de fazer mais sentido pela posição anatômica, né? Ué, peraí, gente, 8h30. Posso balangar beijo demais não, senão a gente atrasa. Agora vai vir um x-tudo, hein? Ó, vamos ver primeiro as orientações. Perfil de abdômen. Gente, ó, o outro era lateral em decúbito, ou perfil em decúbito, ou lateral em decúbito. Agora a gente está falando de perfil de abdômen. Se chegou só perfil de abdômen, se o nome está desse jeito, é essa imagem aqui. É essa incidência que a gente vai realizar. As outras vão ter um nome maior, mas se apareceu só perfil de abdômen, é essa incidência aqui que você vai visualizar. Quais são as indicações dela? Massas anormais de partes molhas, hérnia umbilical, região pré-vertebral com possíveis aneurismas ou calcificações, muito parecida com o nosso decúbito lateral, com o nosso decúbito dorsal, com a nossa incidência lateral em decúbito dorsal. Tá vendo, gente? Até eu, se eu não falo devagar, eu tendo a me confundir às vezes. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte. Então aqui a gente está fazendo um perfil de outra forma, né? Antes foi um perfil em decúbito dorsal, agora é um perfil em decúbito lateral. Não deixa de ser perfil, só o que muda é a posição do paciente, igual o Rodrigues está falando aqui. E aqui, então, a gente vai ter as mesmas indicações, né, gente? Agora, olha só o tamanho desta colimação. Deixa eu ver o que vocês acham. Deixa eu esperar o delay para eu ver a reação de vocês olhando para essa colimação aí de perfil de abdômen. Que, vamos dizer, também está um exame bonito, né, gente? Inclusive, comenta aqui pra mim, gente, se vocês querem mais uma aula daquelas que a gente fez, que eu peguei as imagens do Bontrage que tinha erros de posicionamento, erro de colimação. Vocês querem mais uma daquela pra gente poder discutir umas imagens? A gente pode aproveitar que a gente falou de abdômen agora, né? Eu posso trazer para vocês, posso trocar a aula de amanhã, um aulão de amanhã, e a gente faz a discussão das imagens. Sueli, nossa! Aqui é compre 2, leve 3, hein, Sueli? Comprou um abdômen, quer dizer, compre 1, leve 3. Comprou um abdômen e levou meio tórax e meia pelve ali, basicamente, né? A pelve tá quase completa, apesar de não estar bonita, né? E em cima a gente não tem o tórax inteiro, mas tem muito da região pulmonar, né, pessoal? A Kika falou que quer mais uma aula pra gente poder corrigir. A Patrícia falando que parece que é um perfil de coluna lombar. Coluna total. X-tudão, né, gente? Mas olha só, olha, vamos, além da gente reparar que essa colimação está exagerada demais, né? Perpendicular. Perpendicular, José, é vertical perpendicular, não é horizontal nesse caso não, só na anterior. Olha ali, gente, nas alças intestinais, a parte bem anterior do abdômen, olha como é que a gente consegue ver a presença de ar ali, a densidade do ar misturado. Olha que bacana. A gente está vendo a massa do fígado também, né? A gente não vamos esquecer que a colimação, quando ela é exagerada demais também, ela prejudica a distribuição dos tons, né? Que a gente, na última aula a gente falou. Radiografia, exame radiográfico, nada mais é do que a diferença de tons de cinza. A gente lida muito com contraste, né? E se a gente usa uma colimação muito aberta, é muita coisa ali que vai ser visualizada, tanto no sistema analógico quanto no sistema digital. Isso vai dificultar a distribuição dos tons de cinza para a gente.
Correia, de segunda a quinta, 8 horas da noite, nós estamos aqui no Instagram. Só terça ontem que a gente não teve por causa do feriado. Mas de segunda a quinta a gente está aqui toda semana. Amanhã tem aulão de novo, aí amanhã a gente acaba, porque é quinta, né? É quinta? É. E na semana que vem a gente volta na segunda-feira. Isso mesmo, Leonide, prejudica a qualidade da imagem. Show de bola então, gente. Vamos agora pro abdômen agudo. Tô gostando que hoje eu não tô agarrando muito no tempo. Vamos ver primeiro, gente, a classificação não, né? A orientação do Bontrager para abdômen agudo. Sim, Kika, ali a colimação tinha que estar bem mais fechada. Quando a gente vê o Bontrager, quando a gente lê, ou até mesmo os nossos alunos aqui do preparatório, quem já passou pelo módulo do Classe de Elite, que é um módulo que a gente faz o Bontrager inteiro de capa a capa, aí basicamente a pessoa não precisa ler o Bontrager e fica sabendo de tudo que tem no Bontrager, né? Que susto, gente, desculpa. Então, quem já leu o livro ou passou pelo Classe de Elite, vai ver que o livro ele dá a indicação da gente subir um pouco o raio para poder incluir mais o diafragma. Só que essa imagem que a gente viu, subiu demais o raio e aumentou demais a colimação, né? Tá além ali do que é indicado para visualizar melhor a região diafragmática. Então, gente, o Bontrager tem uma orientação para abdômen agudo e o Biasoli tem outra. Então a gente tem que tomar cuidado nisso na hora de fazer uma prova de concurso público. Porque se o concurso está baseado só no Bontrager, você vai pensar nisso aqui. Se ele está baseado só no Biasoli, você vai pensar no próximo slide. Agora, se ele está baseado nos dois, você tem que saber cruzar as informações, que é o que a gente vai fazer aqui agora, né? O que que tem de... Oh, gente, peraí, desculpa. Quais são as indicações, né? Cabeça do professor, peraí, só. Hoje eu não esqueci o slide, não, ele tá aqui. Quais são as indicações clínicas, galera, para abdômen agudo? Obstrução do ilho, seja ela mecânica ou não, então qualquer tipo de obstrução que tem ali no ilho, pode ser necessário ali a solicitação da rotina de abdômen agudo. Ascites, que são aqueles acúmulos de líquido, né? Vísceras ocas perfuradas, uma massa intra-abdominal ou um pós-operatório que não está muito bem ali na recuperação, está com alguma suspeita de alguma complicação, alguma coisa do tipo. E uma informação importante, gente, se o paciente chega em pé, a gente faz primeiro as incidências em ortostatismo, que vão ser o PA de tórax e o AP de abdômen. Se ele chega sentado ou deitado, aí a gente faz essas primeiro, depois coloca o paciente em pé e realiza elas. Ô, Biel, tamo junto. E, gente, é o que a gente fala, a gente tem que se incentivar, a gente tem que se motivar, né? O mundo é muito difícil, o mercado de trabalho, não só na radiologia, mas nas outras áreas, é muito difícil para a gente não se motivar, para a gente não se incentivar. E todo mundo, gente, que venceu hoje, todo mundo não, né? 99,9% das pessoas que venceram hoje tiveram o incentivo de alguém, tiveram o apoio de alguém, tiveram a motivação de alguém. Algumas pessoas não valorizam, não têm essa reciprocidade com a vida, né? Mas eu, professor Sheila, a gente é muito grato com todo mundo que contribuiu com a nossa formação, com o nosso ingresso no mercado de trabalho. Então aqui, a gente está aqui com todo o carinho do mundo e com a mesma intenção com vocês, compartilhar e motivar o máximo que a gente puder, porque a gente só tem a ganhar fazendo isso, né, galera? Já tem gente demais para jogar a gente para baixo, então a gente tem que jogar a gente para cima, né? E às vezes tem gente dentro da nossa família, dentro da nossa casa que coloca a gente para baixo, então a gente tem que ser luz sempre que possível. Tô parecendo aquele jovem místico agora, né, gente? Mas é verdade, a gente tem que ser luz sempre que possível, porque o mundo tá cheio de trevas. Então o que a gente tem aqui no abdômen agudo do Bontrager? Qual que é a indicação? Chegou para você um pedido escrito abdômen agudo, e às vezes a médica ou o médico pode estar com uma preguicinha e escreve só assim, ABAG, ou AB agudo, que é uma abreviação dessa rotina. O que você tem que fazer quando chega essa incidência? Primeiro, gente, na prática, você vai descobrir o que você tem que fazer quando você começa a trabalhar. Seu supervisor, sua supervisora vão te contar ali qual que é a rotina do abdômen agudo. Mas numa prova, quando te perguntam isso, se for baseado no Bontrager, você tem que fazer um AP de abdômen deitado, um AP de abdômen em pé. Então já fica mais fácil de gravar. Ó. São 2 APs de abdômen. E um tórax em pé, um PA de tórax em pé. E muita gente erra quando chega em questões desse tipo, porque a pessoa olha e fala assim, poxa, mas PA de tórax não é abdômen agudo? Não tem nada de tórax aqui. Isso tá errado, não, só pode ser essa daqui errada. E a pessoa erra de besteira. Porque, gente, lembra, PA de tórax mostra a região diafragmática. A gente pode aumentar ali, inclusive, a colimação, descer um pouquinho, né, para a gente visualizar se tem ou não ali a presença desse ar livre interperitoneal. Quando a gente faz um AP de abdômen e ortostatismo, a gente não inclui aqui mais da região diafragmática, então o PA de tórax está aí com o mesmo sentido. Então essas são as 3 padrões do Bontrager. O que o Bontrager indica, gente? O que o Bontrager indica se o paciente não consegue ficar em pé para fazer o PA de tórax? E aí, consequentemente, desculpa, gente, pelo de bicho.
Consequentemente, se o paciente não consegue fazer o PA de tórax, ele talvez não vai conseguir também fazer o abdômen em ortostatismo, né? Quando o paciente não consegue ficar em pé, o livro orienta que a gente faça um decúbito lateral esquerdo. Foi aquilo que o José, agora, se eu não me engano, ou outro radionauta perguntou se tem essa questão do direito ou do... Foi José. Então a gente tem que incluir um decúbito lateral esquerdo se o paciente não consegue fazer o PA de tórax. E nas provas eles perguntam isso também. Qual incidência deve ser realizada na impossibilidade do paciente não conseguir realizar exame em pé, ou não conseguir realizar o PA de tórax em pé, ou AP de abdômen e ortostatismo? Isso daqui, gente, é a orientação do Bontrager. O Bontrager fala dessa forma, o Biasoli vai ser um pouquinho diferente. Então o abdômen agudo, deve ser de jogo, creio em Deus Pai. O abdômen agudo é isso que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Eu tenho um PA de tórax, eu tenho um AP de abdômen em pé e eu tenho um AP de abdômen deitado, em decúbito dorsal. Se o paciente não consegue fazer essa aqui embaixo, ó, o PA de tórax, ele vai fazer um decúbito lateral esquerdo. Só que, gente, isso é a orientação do livro. Lembra, se o médico bate o telefone, se a médica liga para Leonilde e fala assim, Leonilde, esse paciente que eu te mandei agora para abdômen agudo, você vai fazer para mim tal incidência, e vai fazer um decúbito lateral direito, porque a indicação, a suspeita que eu tenho, eu preciso dessa radiografia do lado direito. A Leonilde vai fazer do lado direito, né, gente? Ela não vai falar assim, uai, doutor, eu vi aqui no Bontrager que nem é assim, não. Não faz sentido, né, gente? Porque o Bontrager é um livro base. O médico, a médica, que tem conhecimento clínico daquele paciente para saber o que de fato precisa ser feito, né? Concordo, Rodrigues. Era para os médicos colocarem a literatura escolhida por eles também. Concordo. Quer dizer, depende muito da situação, né? Às vezes pode ser bom, pode não ser. Então esse aqui é o do Bontrager. Gente, ó, para vocês não esquecerem, tira um print, que eu vou colocar o do Biasoli aqui também. Vocês tiram um print para salvar. E compartilha nos stories também para você mostrar para seus concorrentes que você está muito mais afiado que eles, hein? Uma competição saudável é bacana, né? Correia, segunda a quinta, 8 horas da noite, tá? Confirma aí pra mim se você conseguiu ver a resposta. De segunda a quinta às 8 da noite aqui no Instagram. Só sexta, sábado e domingo que não tem. Vamos agora então pro abdômen agudo do Biasoli. Olha só. A base é a mesma, gente. Eu fiz um suspensezinho, mas a base é a mesma, tá? A gente tem um abdômen em ortostatismo, em decúbito, ou seja, 2 APs de abdômen. A gente tem o PA de tórax. Só que aí... Ué, será que ele não tá me ouvindo, não? Então, às vezes é o delay que não chegou para você ainda, Correia, mas beleza. Pelo menos você viu a resposta da Cristina aí. Show de bola. Valeu, Cristina. Então, aqui a gente tem os mesmos 3 padrões, gente. Só que a gente tem uma variação a mais. Vamos com calma agora, vamos ver se vocês vão se sentir levemente confusos, igual eu senti a primeira vez que eu fui estudar. O Biasoli fala o seguinte, se o paciente não consegue... Peraí. Se o paciente não consegue fazer um PA de tórax, você deve fazer um AP de abdômen supino. Mas ué, o AP de abdômen supino já não faz parte da rotina? Aí eles vão um pouco mais além. Se tiver essa dificuldade de realizar os exames, se você não conseguir fazer o PA de tórax, mas você faz o AP supino que já está incluído, você vai fazer um decúbito lateral esquerdo. Repete o que o Bontrager fala pra gente. Na impossibilidade de fazer um decúbito lateral esquerdo, a gente vai realizar um perfil em decúbito dorsal. Foi aquele que a gente viu o paciente deitado com os raios horizontais. Então aqui a gente tem as 3 mesmas padrões. Opa, foi o dedo a mais aqui. A gente tem as 3 mesmas padrões. Eu vou substituindo se eu não consigo fazer o PA de tórax. Aí eu substituo primeiro por um decúbito lateral esquerdo. Se não der o decúbito lateral esquerdo, eu substituo por um perfil em decúbito dorsal. E aí o livro não indica, gente, se esse perfil tem que ter o lado esquerdo ou direito encostado. Só diz que tem que ser um perfil em decúbito dorsal. Show de bola? Beleza? Gente, vamos agora... Essas coisas confundem mesmo, né, Kika? Por isso que o importante é... Você tem que ter uma constância. Se um assunto que você tem dificuldade, você tem que rever. Aquele assunto que você tem tranquilidade, você pode deixar ele de lado um pouco. Igual vamos supor que você vai se preparar agora para o concurso da Polícia Civil. Se tem lá 20 tópicos, desses 20 tem 5 que você tem mais dificuldade, começa por eles. Por quê? Quando você passar por eles, dá tempo de você revê-los. E aqueles que você tem mais tranquilidade, vai ser mais fácil de ver depois, porque sua cabeça já aceita aquelas informações com mais tranquilidade, né? E todo mundo, gente, tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem uma parte aí que não se dá bem, que tem mais dificuldade. E a questão não é olhar para a dificuldade e falar assim, eu vou desistir, não vou tentar isso não. A questão é pensar em maneiras de contornar essa dificuldade.
Se o degrau está muito alto para você subir com uma perna só, você tem que pensar em maneiras de fazer uma escadinha para chegar naquele degrau. Ou você pode tentar dar a volta, você tem que pensar em outras maneiras de chegar naquele objetivo. O que você não pode fazer é desistir de cara, né? Achar que é difícil, que é impossível demais, que não vai dar conta. Aí eu balangando beijo demais para variar, né, gente? Pera aí. Vamos ver para onde que nós vamos agora, então. Se a gente já vai para nossa questãozinha do dia. Ah, vamos sim. Antes disso, eu quero só fazer uma pergunta para vocês, e não precisa me responder isso hoje não, pode responder no aulão de amanhã. Porque às vezes eu faço umas reflexões sozinho aqui em casa, aí eu sempre penso vocês, nos radionautas, nos alunos, porque vale a pena a gente compartilhar algumas coisas. Eu quero que vocês pensem, gente, depois que acabar a aula de hoje, eu quero que vocês pensem lá no passado, puxa no passado de vocês, o que hoje você faz, ou você tem, ou você fez, ou você viu, que 10 anos atrás, 15 anos atrás, você achava que era impossível ou que você não daria conta. Eu estou perguntando isso para vocês porque tem muita coisa que a gente conquista na nossa vida, não falo só de bem material não, tá? Muita coisa que a gente conquista na nossa vida e que a gente não dá muito valor porque a gente esquece o tanto que a gente batalhou para ter aquilo. E às vezes a gente esquece que, tipo assim, nossa, tal coisa eu não imaginava que eu ia estar fazendo 10 anos atrás, agora eu estou aqui fazendo e eu não estou valorizando isso, eu não estou reconhecendo o tanto que isso foi importante, o tanto que isso mudou, o tanto que eu aprendi para poder conseguir fazer isso, tanto de obstáculo que eu tive que vencer. É muito comum, viu, gente, a gente focar só nos objetivos do futuro e esquecer tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já venceu. E isso não é bom para a nossa saúde mental, porque senão a gente fica num looping eterno de não tem. Eu preciso daquilo, eu não tenho tudo que eu preciso para ser feliz. A gente tem que aprender a sempre olhar para o lado e reconhecer aquilo que a gente já tem. É muito importante, né? Eu vou compartilhar com vocês, agora vocês vão ver com a reflexão que veio de um lugar bobo. Mas quando eu era mais novo, eu era doido para ter videogame, Super Nintendo, essas coisas, meu pai não tinha condições. Eu sou quinto filho, a gente não passou fome, nada disso, mas era tudo na risca, gente, não dava para ter muita coisa sobrando, não. Eu era doido para ter videogame, para jogar os jogos que todo mundo falava. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo com PlayStation uma vez, na minha época lançaram o PlayStation 1, olha como que eu sou velho. E a galera fez um bullying comigo, não me deixou jogar direito, me deixaram jogar só um joguinho de pescaria, que era uma porcaria. E eu fiquei com aquilo muitos anos, gente. Eu fui conseguir ter um videogame anos depois, quando eu estava no mestrado. E aí no mestrado eu já não tinha tempo para jogar. Aí esses dias eu estava jogando, comprei um daqueles projetores da AliExpress, eu coloquei o projetor na parede, estava jogando videogame num telão, falei, poxa, eu passei minha infância inteira querendo ter um trem desse, e agora que eu tô aqui eu não tô valorizando o tanto que eu já quis, o tanto que eu já sonhei, o tanto que isso no passado era diferente. Isso, gente, tô falando de coisa material, mas vale para tudo, né? A gente às vezes quer tanto uma coisa que no meio do processo da vida a gente acaba esquecendo de valorizar, e a gente sempre tem que valorizar as coisas que a gente tem, viu? Isso mesmo, a Deise falando, já dá para falar agora, fazer um curso técnico. Eu conheci Deise, gente, pessoalmente, não só Deise, mas outros alunos, eu sei o tanto que a gente rala para poder conseguir fazer um curso técnico. Muita gente fala, curso técnico é coisa simples, é coisa boba. Aqui, gente, ó, com todo respeito à banana, mas aqui, curso técnico também é estudo, é relação pesada. A gente fica 1 ano e meio, 2 anos estudando, tem que fazer estágio sem ganhar dinheiro, olha o tanto de coisa que a gente passa para poder conquistar o nosso diploma, né? Olha, só conhecer a praia. Ah, é verdade, Deise, você não conhecia a praia, não. E a gente tem que valorizar isso, né? A vida é muito curta pra gente poder ficar pensando só no futuro. Vamos valorizar o que está no presente também, porque é importante. A gente tem que ter esse equilíbrio. Aí eu deixei a pergunta com vocês, se vocês lembrarem, vocês compartilham comigo amanhã, pode ser? Vamos então para uma perguntinha que essa é bitela. Teve que dividir de 2 formas, enquanto isso eu vou ler nos comentários aqui. Vai dando uma lida aí, gente, que eu já troco. Sou tecnólogo há 1 ano e ainda não consegui emprego na área. Saí da minha cidade de novo e vim buscar melhorias. Tenho fé que vou conseguir. Clay, você já fez o primeiro passo, você já está correndo atrás. Se você viu que na sua região não está tranquilo para você em conseguir, está mais difícil, a gente às vezes tem que buscar outra região mesmo, né? Eu falo isso com os meus alunos, tanto presencial quanto online. Às vezes o aluno assusta, fala, professor, mas você está mandando trocar de cidade, de estado? Não é, gente. É porque às vezes a oportunidade que você tanto quer, ela não está na sua cidade inicialmente, ela está em outra. E você não vai passar nesse concurso e vai morrer nessa cidade, não. Você tem a possibilidade de passar num concurso em outra cidade, assumir, começar ali sua vida, sua carreira, e depois passar de novo na sua cidade. Olha para você ver, você vai trocar de emprego com estabilidade. Eu conheço pessoas que já fizeram isso, que já trocaram de cidade, já trocaram de emprego, porque vai passando em um concurso atrás do outro. Quando você vai treinando, quando você vai ficando bom, você vai passando em um concurso atrás do outro. Aí você vai tendo o quê? A possibilidade de escolher onde você quer trabalhar. E isso, gente, para qualquer mercado de trabalho, é assim, um privilégio sensacional, né? Lógico que é fruto de muito trabalho. Ô Jackson, se eu não me engano, porque isso daí é uma coisa muito dos conselhos com as escolas, são 400 horas. Se eu não me engano, são 400 horas, tá? Quase certeza.
Eita, Leonide contando que passou na Federal no curso de Biologia, passou e perdeu a data de inscrição. Mas, Leonide, pelo menos você viu o seguinte, eu sou capaz de passar. A data de inscrição, com o perdão da palavra, foi um vacilo seu. Não quero que você se sinta mal, não. Foi um vacilo seu, mas é um vacilo que você consegue contornar tranquilamente da próxima vez. E se você passou uma vez, você passa duas, você passa três, você passa quatro. O importante é que você viu que você dá conta da parada. Muita gente, pessoal, quando vai pensar em prova, vai pensar em vestibular, em concurso, até mesmo prova para fazer o curso técnico, que algumas vezes tem bolsa, né? Muita gente trava, fica assim, a prova não é para mim, eu não tenho capacidade. Sai dessa, gente. Prova é um pedaço de papel com palavras. Uma prova foi feita por um ser humano. Você é um ser humano, você vai conseguir realizar essa prova também. Não tem nada de outro mundo numa prova. Se ela está difícil, se ela está com uma interpretação mais rebuscada, não deixa de ser ainda um papel com palavras. A questão é que você, se não está dando conta daquela questão, você precisa treinar mais. Mas não é impossível para você e não vai ser impossível de maneira nenhuma. Pode ter certeza, gente. Falou em prova, você é possível de fazer. Você é possível de passar, né? Então vamos ler aqui que eu já vi que a galera está respondendo aqui na B. E eu mostro as outras para você também. A Isabela contando que trabalha na área de radiologia odontológica, mas quer trabalhar, eu imagino que seja na convencional, né? Que eu acho que o Instagram cortou sua mensagem aqui. Isabela, o importante é você ter sua porta de entrada. Na porta de entrada você vai abrindo outras portas. É uma janelinha, é uma coisinha ou outra ali que vai aparecendo. E eu sempre destaco isso, gente. Tenham um bom comportamento, não é puxar saco dos outros, não. Bom comportamento, educação, cordialidade, predisposição. Se você vê alguém precisando de ajuda, ofereça ajuda. Se você viu que tem alguém ali precisando de alguma coisa, tenta ajudar dentro da sua alçada, lógico, porque isso tudo vai convertendo. Pode ser 2, 3 anos depois, mas aquela pessoa que teve uma boa relação com você, ela não vai esquecer. Da mesma maneira que se você pisar na bola, se você xingar, brigar com os outros, também não vão esquecer, o seu filme vai ficar queimado. Isso tudo ajuda, né? Tati, então eu acho que aqui... Agora, eu confirmei aqui no nosso grau, eu não sou de lá mais não, gente. O grau técnico aqui de BH são 400 horas. Algumas instituições podem colocar mais, mas eu sei que abaixo de 400 não pode ser. Tem que ser no mínimo 400. Olha que bacana, o Cleito da Radiologia Odontológica 10 anos, que massa. Que bacana. É obrigatório fazer as duas incidências? No abdômen agudo, Miller. O padrão seriam 3 incidências. Só que quando você chega na prática, pode ser que você faça só 2. Pode ser que o médico, a médica te ligue e fale assim, Miller, eu mandei um paciente agora para abdômen agudo, mas eu quero só essa e essa incidência. Esse padrão é o padrão do livro, questão de prova, se perguntarem, a gente tem que ter as 3. Agora, na prática, a gente vai ter uma diferença, né? Então, deixa eu ler com vocês aqui para a gente responder essa, gente. A rotina básica otimizada aconselhável no abdômen agudo em adultos envolve 2 incidências. Já vou parar de ler por aqui. Por quê? A gente já viu que o padrão, o mínimo, são 3. E agora vamos lembrar que isso é questão de concurso, tá? Deixa eu só ver de que banca que é essa, gente. Pera aí. Essa é da FAFIPA. Essa é questão de concurso, ou seja, o raciocínio é diferente. Lá no hospital é do jeito que eu comentei aqui agora com o Miller. A gente vai ter ali uma conversa, um diálogo com a equipe. Na prova, não. Na prova você tem que seguir a risca o que está escrito no livro. Falou 2 incidências, eu paro de ler. Aí vem a B. 3 incidências. Ok. Ortostático e AP do abdômen decúbito dorsal. Tinha 2 AP de abdômen, um deitado e um em pé. Por enquanto tá certo. PA do tórax ortostático. Fechou. Já tem as 3 incidências aqui, né? Justamente as 3 que a gente viu. Vamos ver as outras opções. A C. 3 incidências. Vamos ler também. AP abdominal em decúbito dorsal. Gostei do AP abdominal, gente, só para poder deixar a gente confuso. AP abdominal em decúbito dorsal, PA e perfil do tórax ortostático, mas ninguém falou de perfil de tórax aqui não, minha amiga, não tem isso não? Tá fora? Você não pode ser não. AD, 3 incidências, AP e perfil do abdômen em decúbito dorsal. O perfil até que entra como uma exceção, né? Mas vamos ver o resto. PA do tórax ortostático. Essa tá errada porque o perfil do abdômen só entra na indicação do Biasoli e como uma exceção. Ele não é o padrão, ele não é a rotina do abdômen agudo, né? Ó que bacana. Correia falando que foi contrato há 3 meses, feliz da vida, sem experiência. E eu vou chutar, você me confirma, Correia, mas esse contrato provavelmente foi fruto do seu bom relacionamento e do seu bom trabalho. Alguém que percebeu o seu bom serviço, percebeu sua proatividade, já te chamou, já conversou, falou, opa, vamos pensar aqui, vamos ver se a gente não consegue um contrato. E, gente, vou voltar aqui rapidinho na primeira parte da questão, ó, só para trazer mais uma coisa para vocês prestarem atenção. Cadê? Reparem que das 4 opções, a letra A é a única que começa com 2 incidências. Isso é feito de propósito, gente. Isso é feito, às vezes, para te induzir ao erro.
porque isso vai te chamar a atenção, e aí você vai ver assim, AP e perfil de abdômen e decúbito dorsal. Tá falando só de abdômen. Se você não estava preparada para abdômen agudo, você vai achar que a A tá certa. Por quê? Você vai ver o tórax na B, você vai ver o tórax nas outras e já vai pensar, não é isso. E aí a sua cabeça já puxa para a letra A porque ela é a única que começa com 2 incidências e as outras começam com 3. E a gente sempre fala com vocês, né? Essa diferença, tanto na construção, no tamanho do enunciado, quanto na palavra que está sendo usada, o verbo ou o adjetivo, isso tudo vai te ajudar a chegar na resposta. Não quer dizer que está indicando a resposta certa, mas vai te ajudar a chegar ali na resposta. Pessoal, então, para não dar mais de 1 hora de novo, para não ter problema com o Instagram, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente então volta com o aulão para a gente poder falar sobre imagens de abdômen. Nós vamos discutir alguns erros que o Bontrager traz para a gente. Vamos também ver algumas questões iguais a essas aqui, questão de múltipla escolha, para a gente poder escolher. Quero agradecer vocês mais uma vez pela participação, pela presença. Quero pedir sempre, aparecer um post com a pergunta nossa, a gente comenta, curte, salva para depois você ver, compartilha. Mesmo que você não saiba a resposta, pode chutar às vezes, não tem problema, a gente está aqui todo mundo para aprender a vida inteira. Ninguém sabe tudo, gente. Só Deus que sabe tudo. Nós estamos aqui como eternos aprendizes. Então, sempre que possível, vê um story, manda um emoji, ou tira um print aqui, compartilha nos seus stories, marca os seus amigos, aquela galera que você quer fortalecer. Lembra aquilo que eu falei com vocês. A gente não perde nada ajudando os outros. E mandar uma aula bacana dessa para alguém é compartilhar uma coisa boa, né? É compartilhar conhecimento. Você está dando um incentivo ali para a pessoa, né? E eu gostaria que vocês fossem para casa, né? Como se a gente estivesse na sala de aula hoje. Eu gostaria que vocês agora fossem para a sala, fossem descansar com aquela pergunta na cabeça. O que hoje você tem, que hoje você fez, que hoje você conquistou, que 10 anos atrás você achava que ia ser difícil demais, que você não conseguiria. E pensa se você está valorizando direito isso hoje ou se você está já tomando como garantido. Olha essa expressão, tomar como garantido. A gente faz isso muitas vezes, né? A gente às vezes deixa de visitar um amigo porque, tá ali mesmo, tá garantido que eu tenho essa pessoa na minha vida, e às vezes a pessoa morre. Você não deu valor ali durante o tempo. Então pensa direitinho. 8 horas amanhã, viu, gente? Estamos aqui 8 horas da noite amanhã, firmes e fortes, para a gente falar mais um pouquinho de abdômen. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, gente, as inscrições para o preparatório estão abertas, estão aqui no nosso perfil. Só clicar logo abaixo da foto do professor Sheilon. Não fique esperando o edital dos seus sonhos abrir para você começar a estudar. Porque o edital dos seus sonhos pode abrir e você pode ter só 2, 3 meses para estudar. E aí você pode adoecer, alguém da sua família pode adoecer. Eu não estou jogando praga, tá? Mas é porque quando a gente está apertado de tempo, as coisas tendem a dar errado. Então o melhor que a gente faz é se preparar com antecedência. Então comece a se preparar com antecedência para que quando a oportunidade chegar na sua porta, você não tome um susto. E que você esteja ali devidamente preparado e com tranquilidade. Porque eu ia falar anestesia, não é anestesia não, gente. A ansiedade é um dos piores maus do século. E não é à toa, a ansiedade ela influencia em muita coisa. E estar preparado com antecedência vai te ajudar a reduzir sua ansiedade. É isso então, gente. Vamos ficar por aqui. Agradeço demais, demais, demais a participação de vocês. Cada dia está ficando muito melhor. Eu fico todo feliz quando eu vou montar a aula, porque eu já sei que a gente vai interagir, a gente vai conversar, que a gente vai zoar, que a gente vai compartilhar. Edenilza, pode clicar aqui no nosso perfil, logo abaixo da foto do professor Sheilon vai ter o link lá. Mas eu vou te chamar também e eu te mando o link aqui no direct. Eu te mando o link no privado para só você clicar, beleza? Pessoal, então, beijo no coração para quem é de beijo, forte abraço para quem é de abraço. Fiquem com Deus e até amanhã às 8 horas. Falou!